Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Vamos abrir já em Atos capítulo 7. Estevão, um homem respeitado na igreja primitiva em Jerusalém, foi escolhido para servir de modo especial no capítulo 6, recebeu, pela imposição das mãos dos apóstolos, dons do Espírito Santo e saiu pregando sobre Jesus. E logo ele se tornou o primeiro de uma longa lista de mártires. Ele sacrificou a vida porque recusou negar Jesus Cristo. Antes de ser apedrejado, Estevão fez uma impressionante defesa, registrado em Atos capítulo 7. Ele contou a história dos primeiros 1000 anos do povo de Israel, para mostrar como os religiosos da sua época haviam abandonado os princípios que motivaram seus antepassados. Um dos personagens citados por Estevão foi Moisés. Sua apresentação oferece vários pontos paralelos com Jesus, o Senhor que Estevão defendia. Moisés era formoso aos olhos de Deus, diz Atos 7, versículo 20. Jesus trazia prazer para o Pai por sua fidelidade. Deus disse sobre Jesus: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Mateus capítulo 17, versículo 5. Moisés foi salvo no Egito, quando o rei mandou matar os meninos israelitas. Atos capítulo 7, versículos 19 ao 21. Jesus foi levado ao Egito e salvo quando outro rei mandou matar os meninos de Belém. Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 16. Quando Moisés tentou salvar o povo escravizado, os próprios israelitas não entenderam e o rejeitaram. Atos capítulo 7, versículo 23 a 29. E quando Jesus veio para salvar os pecadores, eles não entenderam e ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. João capítulo 1, versículo 11. Quando Moisés visitou seu povo, questionaram e rejeitaram sua autoridade, dizendo: "Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós?" Atos capítulo 7, versículo 27. E quando Jesus visitou o templo em Jerusalém, perguntaram: "Com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isto?" Marcos capítulo 11, versículo 28. Mesmo assim, Deus viu o sofrimento do povo e mandou Moisés para libertar aquele povo. Deus enviou como chefe e libertador, diz Atos 7, 35. E Deus viu o problema do pecado humano e mandou Jesus para libertar os pecadores. Em João 3, versículo 17, diz: "Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele." Moisés realizou sinais que mostraram que ele foi enviado por Deus. Atos 7, versículo 36. E pessoas que presenciaram as obras de Jesus entenderam que ele foi enviado por Deus. Nicodemos disse em João 3, versículo 2, "Ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele." Moisés levantou um tabernáculo para representar a habitação de Deus no meio do povo. Atos 7, versículo 44. E Jesus, sendo Deus, habitou no meio dos seres humanos. João capítulo 1, versículo 14. Ao contar a história de Moisés, Estevão apontou para Jesus Cristo, nosso Salvador. Moisés foi, de alguma forma, um tipo de Jesus, mas é Jesus que, de fato, traz para nós a salvação e a esperança da vida eterna na presença do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.